Levítico capítulo de número 20. Nós vamos ler aqui, pessoal, o verso de número 7. Estão vendo aí a Bíblia aí do lado? Eu vou estar marcando aqui, olha, o verso 7, vou estar colocando aqui de azul, tá vendo? Olha. Esse texto, olha só, o contexto dele está falando sobre castigos pela desobediência, né? São punições que Deus está trazendo aqui por causa do pecado do povo. E quando chega aqui no verso 7, eu só quero trazer a expressão daqui, a gente vai estar conversando a respeito de santidade, porque aqui no verso 7, olha o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, sou, ou melhor, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, né? E é interessante que quando o Pedro vai citar essa passagem, quando ele vai falar a respeito desse assunto, ele fala que ele é o Senhor que é santo, né? O texto vai continuar aqui dizendo, olha só, deixa eu ver aqui, está no verso de número 7, no verso 8. O que o Senhor fala aqui no verso 8, só? Deixa eu colocar de azul também. Beleza, olha só. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu, o Senhor, que o santifica. Ou seja, Deus é o Senhor que santifica o seu povo. O seu povo deve ser santo. Tá? O livro de Levítico, como eu falei, ele fala de várias leis, de fato, ele fala de várias leis, ele traz aí o período de um mês, e esse livro, ele vai tratar sobre o sacerdócio, ele vai falar sobre sacrifício, e ele vai falar muito também sobre santidade. O sacerdócio, porque Deus institui uma ordem sacerdotal, ou seja, homens que iriam intermediar entre o povo e Deus e entre Deus e o povo. Homens que falariam ao povo depois de saberem qual era a vontade de Deus e homens que levariam a vontade do povo também para Deus. Então Deus levantaria essa ordem sacerdotal. Inclusive eram esses sacerdotes que faziam os sacrifícios, que nós já sabemos, era para perdão do pecado do povo. Os sacerdotes é quem ficavam responsáveis ali por fazer aqueles sacrifícios. E tinham também, né, e tem também grande ênfase aqui no livro de Levítico, o tema da santidade. Por quê? Porque se você se lembra, lá no início do livro está o quê? Está Deus dentro da tenda, com aquele poder todo, e Moisés e o povo fora da tenda. Deus chama Moisés então ali para dentro. E aí Deus começa a passar tudo o que deveria ser feito para que o seu povo andasse em santidade e pudesse estar na sua presença. A palavra santo, né, santidade, traz essa ideia de separação. Como assim separação? Separação de tudo aquilo que podemos dizer que seja pecado, separação do mal. É nesse sentido que Deus é santo. Ele não compactua com aquilo que é mal, ele não compactua com o pecado. Entende? A gente precisa compreender isso por quê, pessoal? Porque as pessoas hoje em dia têm um conceito, por causa dessa palavrinha, elas acabam tendo um conceito equivocado a respeito da santidade. Tem muita gente que, por entender esse tema que santo é alguém que deve ser separado, deixa eu só conferir uma coisa aqui, gente, rapidinho. Por entenderem que santo é alguém que deve ser separado, muitas pessoas fazem o seguinte, muitas pessoas acabam entendendo assim, se eu devo ser separado, então, como eu quero me santificar, como eu quero ser santo, eu vou me separar das pessoas. E eu vou explicar para vocês aqui que a santidade não é isso de fato. A santidade não é você se separar das pessoas. A santidade, ela vai fazer com que você queira estar perto de pessoas. Você vai se separar do pecado. E nós vamos explicar isso melhor aqui. Vamos lá, por que Deus está pedindo essa santidade aqui ao povo? Porque naquele tempo, né, nós vemos, por exemplo, na Bíblia, no próprio livro de Levítico, um relato de pessoas que tentaram fazer o ofício que não era deles, entraram com uma certa irreverência diante desse Deus que é santo e acabaram pagando um alto preço por isso. A gente vê lá no capítulo, não sei se é no capítulo 7, não sei, né, a história de Nadab e Abiú. Esses dois homens entram, né, a Bíblia fala que eles apresentam fogo estranho ao Senhor, ou seja, uma oferta que o Senhor rejeitou. Não era para eles estarem fazendo aquilo daquele jeito, com aquela irreverência, e o Senhor no mesmo momento mata aqueles dois homens ali, porque a santa presença, ela é completamente separada do mal e do pecado. Né? A palavra de Deus vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus tem cuidado de nós, Ele tem, né, nos sustentado, e hoje a gente pode falar que adentra a presença de Deus, nos alegramos na presença dele por causa do sacrifício de Cristo, que nos cobriu com o seu sangue e nos justificou. É Deus quem nos santifica no decorrer da nossa caminhada. Então, a palavra santo significa separado. Deus não vai ele não vai compactuar com o pecado, com o erro, com a mentira, com o engano. Logo, se o seu povo quer ter um relacionamento com ele, se ele quer ter um relacionamento com o seu povo, logo, como Deus não pode se manchar pelo pecado, o seu povo é quem vai ter que se purificar para poder estar próximo dele.
Entenda que aqui há uma grande diferença entre a religião que Deus está trazendo aqui para essas pessoas e as outras religiões. Por quê? Porque nas outras religiões, nenhum Deus se apresentava para as pessoas. Elas simplesmente criam que, sei lá, que uma árvore era um Deus, ou que um elefante era um Deus, ou que seja lá qual ser fosse um Deus, e elas tentavam se achegar a esse Deus. Aqui é diferente. Aqui nós vemos o próprio Deus, todo-poderoso, o único e soberano Deus, se revelando, e assim ele vem primeiro ao encontro das pessoas, e para que elas possam usufruir de sua presença, ele as santifica. Ele dá as orientações para que elas sejam santas. Eu falei para vocês que o livro de Levítico, ele trata muito sobre relacionamento. Ou seja, Deus quer se relacionar com a sua criatura, ele quer se relacionar com o homem, entende? E o que acontece é que, para que haja esse relacionamento, vai ser necessário que o homem seja santo, porque o próprio Deus é santo. É isso que Pedro vai dizer lá na frente. Quando ele cita essa passagem, ele fala: sejam santos, porque eu, Senhor seu Deus, sou santo. Ou seja, Deus é santo. Nós vemos no Apocalipse todos os seres ali no céu declarando: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, sabe? Então, Deus, ele é santo, nós conhecemos isso, ele não pode compactuar com o pecado, com aquilo que é errado. Mas como que nós, irmãos, podemos nos santificar? Vamos falar primeiro do contexto aqui de Levítico. Nesse tempo, o povo estava o quê? A cultura egípcia estava enraizada na mente deles, a adoração aos deuses do Egito, a idolatria, assim como os egípcios, sabe? Eles eram extremamente idólatras naquele tempo, porque eles seguiam as práticas dos egípcios. Eles eram pessoas, só para vocês terem ideia, no Êxodo, nós vemos o povo falando para Moisés, para Arão fazer ali então um Deus para que eles adorassem, surge aquele bezerro de ouro e o povo estava dizendo: tá aí o nosso Deus que nos livrou do Egito, que nos livrou da escravidão no Egito. Só para vocês terem noção, era um povo extremamente descrente, eles várias vezes negavam a Deus, várias vezes eles duvidavam de Deus, e o Senhor ficava então enfurecido com aquilo, né? E ele teve que fazer esse tratamento com o seu povo. Cada vez que um animalzinho morria, era uma forma do povo entender: olha só, ele não está me matando, mas o sangue de um animalzinho está precisando morrer. Esse animalzinho é inocente. Tenta imaginar, talvez quem aqui tem algum animal de estimação? Tenta imaginar, você que tem aí um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, sabe, um animalzinho que você gosta muito, né? Animalzinho de estimação a gente costuma gostar muito. Agora imagine que aquele animalzinho é inocente, ele não fez nada. Pensa aí, o filhote, aquele filhotinho bonitinho e tudo mais. Ele não fez nada de errado. Agora imagine que por causa de um deslize seu, para que justiça fosse feita, esse animalzinho, olha só, esse animalzinho que você gosta tanto, ele fosse colocado ali, e você tendo que olhar para ele, e alguém indo lá e sacrificando aquele animalzinho ali, para que o sangue dele fosse derramado e ele fosse queimado. Provavelmente você iria ficar extremamente triste, né? Poxa vida, eu gostava tanto, aqui em casa tem um gato mesmo, a gente gosta tanto do gato, sabe? Mas vocês conseguem imaginar, irmãos, que já seria bem triste você ver aquele animalzinho. Por que Deus está fazendo isso? Para mostrar, tá vendo? Olha, por causa do seu erro, um inocente está tendo que morrer. Se é triste imaginar um animalzinho de estimação morrendo, tenta imaginar um filho morrendo por causa do seu erro. Tenta imaginar, você que é mãe, você que é pai, o seu filho tendo que morrer por causa do seu erro. Tenta imaginar isso. Só que no caso de Deus, ainda foi mais complicada a situação, porque o filho dele teve que morrer não por causa de um erro dele, não por causa de um erro de Deus, mas por causa de um erro nosso. Agora tenta imaginar que situação difícil seria você ter que entregar o seu filho para morrer porque um rapaz estuprou uma menina. Ou porque uma pessoa matou a outra. Sabe? Porque um bandido foi lá e fez algo de errado. E aí viesse, por exemplo, um juiz e falasse assim: olha, vou ter que sacrificar a sua criança. Por que você vai sacrificar? Porque fulano de tal fez algo. Fulano de tal, mora lá na China, fez algo que você não iria aceitar de jeito nenhum. Mas é essa a realidade que Deus estava querendo colocar ali para eles. Está vendo? Ó, você está sendo perdoado. Mas olha o que o seu pecado custou. Sabe? Tem uma frase de um pastor que ele fala o seguinte: olha, Cristo não morreu lá na cruz por nós porque nós somos, né, extremamente importantes, como alguns pastores da teologia do coach querem ensinar. Você é muito importante. Você é tudo. Você é isso e você e você e você. Não. Ele teve que morrer lá na cruz para pagar pelo alto preço que o seu pecado custou, que o meu pecado custou. O nosso crime era grave. Nós ferimos a santidade de Deus ao pecarmos contra ele. Por isso, o filho dele teve que morrer lá na cruz.